Figueiredo, professor auxiliar da classe Jovens da PIB de Irajá, e é um prazer estar conduzindo mais uma vez uma lição da Escola Bíblica. Antes de fazermos qualquer coisa, quero convidar você a orar para que Deus nos ajude e nos abençoe nesse estudo. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor. Peço que o Senhor possa estar conduzindo e falando aos nossos corações. Deus, peço que o Senhor possa estar nos abençoando nesse estudo do começo ao fim. Em nome de Jesus, amém. Bem, conforme nós falamos, o título dessa lição é o valor da vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre o mandamento não matarás. E qual o objetivo dessa lição? É nós refletirmos de forma madura sobre o mandamento bíblico não matarás. Conhecendo o sentido original desse mandamento e também as suas aplicações nos dias de hoje, na nossa conduta, na nossa ética. Bem, para nós começarmos, eu quero convidar você a estar lendo comigo Êxodo 20:13, que onde diz esse mandamento, diz assim: não matarás. E também, um outro texto que nós vamos usar muito é Mateus 5:44, que diz assim: mas eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Nós vamos também estar falando sobre isso. Bem, eu queria apresentar alguns números para você, para nós entendermos assim a dimensão desse mandamento não matarás. Hoje, no mundo, isso é número da Unesco, acontecem por ano em torno de 100 milhões de abortos no mundo. 100 milhões significa quase a metade da população do Brasil. É muito aborto que acontece. Outro número importante são suicídios no mundo, em torno de 500 mil suicídios. Existem números de guerrilhas, de guerras, número de terrorismo. Não falamos nem da violência urbana na nossa cidade do Rio de Janeiro, nas grandes capitais. São muitas pessoas que morrem, muitas pessoas que matam. E exatamente o objetivo desse estudo é nós entendermos que a vida está entre os bens mais preciosos que Deus nos deu. O dom da vida é dado por Deus. E o que diz a palavra de Deus sobre isso? Isaías 43:7 diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome e quem criei para a minha glória e a quem formei, diz o Senhor. Isaías 43:7. Isaías 44:2 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Salmos 36:9, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Então, nós não temos dúvida que a vida é criada por Deus. Porém, o que o ser humano faz? Qual esse valor que o ser humano tem dado para a vida? Se a vida, se Deus é o autor da vida, bem, o que diz, o que esse mandamento quer dizer, não matarás? Nós vamos estar vendo agora. Bem, conforme nós lemos em Êxodo 20:13, o mandamento não matarás no seu original, ele estava atrelado a duas situações. Primeiro, a premeditação do crime, essa é um fato que está ligado ao mandamento. Outro, planejamento, que basicamente quer dizer a mesma coisa que premeditação, né? E Deus, quando colocou esse mandamento, e isso é muito importante nós entendermos, Deus tinha um plano para o seu povo. E desde o começo da criação, Deus já havia estabelecido que
o homem seria criado e que essa questão do homicídio não seria aceito pelo Senhor. Mas o que diz o mandamento não matarás? Bem, no hebraico, significa, esse não matarás, quando a lei foi criada, significa para crime premeditado, crime planejado. Tá? Crime que não era premeditado não era considerado, tá? Como dentro desse mandamento não matarás. E como acontecia? E como era dividido o povo, aquele homicida que matava planejado e aquele que acontecia acidentalmente? Havia cidades de refúgio onde somente aqueles que matavam acidentalmente iam para lá. Tá? Em Êxodo 21:14 diz assim: mas se alguém tiver planejado matar deliberadamente, tire-o mesmo do meu altar e mate-o. Esse não ia para a cidade de refúgio. A cidade de refúgio, ela era utilizada para que aquele que matasse acidentalmente esperasse o julgamento lá. Então, isso é importante nós entendermos o mandamento, porque mais à frente nós vamos entender que a intenção de Deus era criar um povo santo. E esse tipo de pecado, de morte, Deus não aceitava, desde o início. Então, Deuteronômio 19, 11 e 12 diz assim: se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, a autoridade de sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos dos vingadores, tá? Então, o que acontece? Então, esse tipo de pessoa que matou planejado, premeditado, não ia para a cidade de refúgio. Olha só o que diz Gênesis 9:6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Desde o começo, Deus não aceitava essa questão de morte, de matar, de assassino, tá? Então, mas como que funcionava isso no Antigo Testamento? Como funcionava isso na lei? Nós vamos estar aprendendo agora. Deus estava preparando um povo santo para entrar na Terra Prometida. E esse povo santo era um povo que era separado e por isso não tinha espaço para pecado no meio do povo. Então, Deus começou a fazer a regra de maneira que quem pecasse, ele determinou a pena de morte para alguns tipos de pecado. Então, a época da lei havia pena de morte, essas pessoas morriam. E hoje, no tempo da graça, essas pessoas que não entram, que não aceitam alguns assuntos que nós vamos discutir aqui, como por exemplo, adultério, homossexualismo, essas pessoas não entram no reino dos céus. Então, na época da lei, havia pena de morte física e no tempo da graça, a morte eterna, que é a morte espiritual de não entrar no reino dos céus. Bem, alguns exemplos que nós vamos estar passando aqui sobre a pena de morte que Deus aplicava. Olha só, adultério, misericórdia. Se fosse aplicar a pena de morte hoje, ia ter uma turma que ia estar morrendo aí. Adultério, Levítico 20, 10 diz assim: se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Olha só, pena de morte. Sequestro, Êxodo 21:16. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo,
e for apanhado com ela e seu poder, terá que ser executado. Morte. Sequestro, hein? Homossexualismo, Levítico 20:13. Isso é importante, é um assunto que era tratado no Antigo Testamento. Olha só como Deus tratava. Se um homem se deitar com outro homem, com quem se deitou com a mulher, ambos praticaram ato repugnante, terão que ser executados. Pena de morte. Os dois, pena de morte. Desobediência aos pais. Olha só, nós tratamos desse assunto na aula passada. Desobediência aos pais. Olha só como Deus tratava na lei. Olha só como Deus tratava. Deuteronômio 21, 19 e 21. O pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade. O darão aos líderes. Esses seus filhos, esse filho é assassino e rebelde, não nos obedece, é devasso, vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, pena de morte. Falta de obediência aos pais. Olha só. Falsas profecias, Deuteronômio 13, de 1 a 10, também pena de morte, né? Olha só o outro assunto que nós vamos tratar. Sacrifício a falsos deuses. Êxodo 22, 20. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, com D minúsculo, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Pena de morte. Bestialidade, sexo com animais. Todo aquele que tiver relações com animal será executado. Pena de morte. Blasfêmia, também pena de morte. Está escrito lá em Levítico 24, 10 a 16, que Deus é o tipo do pecado que Deus não abria mão, pena de morte. Outro assunto, desobediência aos pais. Nós tratamos semana passada desse assunto de honrar aos pais. E olha só o que diz Deuteronômio 21, de 18 a 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando disciplina, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal de meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Então, desobediência aos pais, também pena de morte. Olha só que coisa. Outro assunto, e aí outros assuntos que nós trataremos aqui também, como era o Antigo Testamento, foi o caso de Acã. Deus deu uma ordem para Acã, e aí está registrado no Antigo Testamento também, que a capa, Acã deveria se desfazer de tudo, tirar tudo do arraial, jogar tudo fora. Acã resolveu ficar com algumas coisas. E qual foi a consequência? A morte dele e da sua família. Deus determinou que tudo fosse destruído. Pena de morte também. Bem, a aplicação no dia de hoje, em relação à pena de morte, em relação a essas leis que Deus colocou no Antigo Testamento, é que nos dias de hoje, Deus também deseja ter um povo separado, um povo que não peque, porém, a pena de morte, conforme nós falamos anteriormente, é a morte eterna. Quando não entra no céu, adúltero, homossexual e tantas outras coisas que o apóstolo Paulo vai definindo que não entra no céu.
Uma coisa importante também nós colocarmos é que a igreja não está aqui para julgar, a igreja não está aqui para condenar, a igreja está aqui para se posicionar em relação a alguns assuntos dentro da palavra de Deus. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Isso é a parte importante desse estudo nosso, quando nós começamos a tratar dessas penas de morte. O homem precisa se arrepender de seus pecados. Bem, e no Novo Testamento, como que esse assunto é tratado? Como que Jesus tratou desse assunto? Primeiro, Jesus veio para cumprir a lei, não veio para abolir. Eu queria convidar você a ler comigo Mateus 5, versículo 17, versículo 21 e versículo 22. Diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus veio, tinha lei, Jesus veio para colocar uma graxa na lei, para a lei rodar mais redonda. Ou seja, Jesus trouxe o entendimento que a lei era muito seca. Jesus trouxe o entendimento para que fosse colocado aqui, fosse colocado o entendimento de todos nós para o cumprimento da lei. Bem, assim é que Jesus fazia, assim é que Jesus fez esse entendimento. E outra coisa, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Jesus sabia que matar começa com o ódio no coração. Jesus veio tratar esse sintoma no coração do homem, para que o homem pudesse entender que tudo aquilo que acontece antes do assassino, antes do crime efetivamente, tem também um motivo e tem também uma razão e tem também principalmente uma condenação. Agora, a lei não é só matar. Olha só que coisa que Jesus trouxe. Ou seja, chamar o seu irmão de burro, irá, também tem julgamento de Deus. Isso que Jesus nos trouxe. Outra coisa importante, eu queria convidar você a estar lendo comigo, 1 Pedro 4,15, diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então, no tempo de Jesus, já o apóstolo Pedro escrevendo a carta de 1 Pedro, dentro desse contexto, a igreja sofria perseguição. Havia a pena de morte, o Império Romano havia pena de morte, tanto que Jesus morreu condenado injustamente à pena de morte, morte de cruz. Outra coisa importante, quando o cristão morre por amor a Cristo, tudo bem. Agora, quando o cristão morre envolvido com outros assuntos alheios, aí não está tudo bem, não. Foi o que o apóstolo Pedro explicou. Outra coisa importante no Novo Testamento que é tratado é que quando eu aborreço meu irmão, é homicídio. Olha só o que diz, 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então, aquele mandamento, não matarás, ele já vai abrir um leque maior, que é o leque já dos tempos atuais. Ou seja, naquele tempo era só morte premeditada. Agora, eu aborrecer meu irmão, quando alguém aborrece o seu irmão,
ele é considerado como homicida. Olha só que coisa grave. Outra coisa, o Novo Testamento traz assim uma abertura de mente muito boa para nós entendermos esse mandamento. Outra coisa importante, olha só, Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, o Novo Testamento já está nos trazendo, conforme nós falamos lá no início, que a época da lei era a pena de morte, a época da graça, a condenação eterna. Ou seja, o não matarás, ele aumenta o leque, aumenta e aumenta muito, tá? Não entra no céu. E quem que é a essência do homicídio? Quem que é a essência? João 8,44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, agora nós podemos entender um pouco mais sobre aquilo que acontece no mundo espiritual em relação ao homicídio. O pai do homicídio, a essência do homicídio é o diabo, conforme diz João 8,44. E conforme nós lemos no início, Mateus 5,44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Olha só, o nosso papel como igreja do Senhor e como cristão é orar pelos nossos inimigos. Essa é a excelência de vida que Deus tem para nós. Esse é o padrão de ética que Deus quer para nós, orar pelos nossos inimigos. Outrora na lei, o que nós fazíamos com os nossos inimigos? Matávamos. Mas aí Jesus vem e muda totalmente, radicalmente o pensamento do Novo Testamento. Jesus nos coloca esse ensinamento para nós carimbarmos aqui, entendermos o que diz esse versículo, não matarás no Novo Testamento. Ao invés de eu matar, eu tenho que orar pelo meu inimigo. Bem, com tudo que nós aprendemos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sobre a essência desse mandamento, como aplicar isso nos dias de hoje? Como que eu trago isso para os dias de hoje, para a nossa realidade? Primeiro assunto que eu queria tratar com você era sobre a eutanásia. E o que é a eutanásia? É simplesmente eu adiantar o processo de morte de pessoas. O que a Bíblia fala sobre isso? Quando eu volto lá no mandamento não matarás, eu posso tirar a vida de uma pessoa? Não. Por que eu não deixo o processo natural da vida dessa pessoa? Por que eu não deixo seguir o processo? E muitas vezes, nesse último sofrimento da pessoa, Deus trata muito a família. Então, o posicionamento da Bíblia em relação à eutanásia é não fazermos, tá? Não praticarmos esse tipo de procedimento. Outro aspecto importante que nós queremos tratar aqui, dentro do mandamento não matarás e com o título da lição O Valor da Vida, é sobre o aborto. O aborto é assassino de inocentes. O aborto é deixar a oportunidade de uma pessoa nascer e se criar. E outra coisa é o seguinte, se a pessoa não quer o filho, poxa, tudo bem, doa, deixa à disposição para adoção. Hoje é uma prática tão linda que acontece, eu creio que você já conhece pessoas que foram adotadas e pessoas que amam seus pais adotivos, mas direito de tirar a vida, não. Salmos 139 diz que Deus sonda o coração
Deus sonda desde o ventre da nossa mãe, e essa oportunidade de Deus falar conosco é tirado. Então, nós cremos que acreditamos perfeitamente que aborto não. Mas a pergunta que você me faria, em casos da lei, casos de aborto previsto em lei, aí nós temos que obedecer à lei, porque é o que nos ensina lá Romanos 13:4, certo? Mas esse aborto, conforme aconteceu esses dias aqui no Brasil, de uma menina que fez o aborto e a justiça concedeu, esse tipo de aborto nós não concordamos, a Bíblia não concorda. Outro assunto que nós queremos também tratar é sobre pena de morte. Nós temos que usar muito bom senso sobre esse assunto, tá? Porque quando eu me posiciono, mas fulano tinha que ter pena de morte para fulano, isso não está no padrão da nossa ética, de tirar a vida de outra pessoa, né? Mas existem países que adotam a pena de morte. Nós tivemos um caso aqui de um brasileiro que foi morto devido a estar levando drogas, entrou no país e foi morto. Até o governo federal tentou intervir, mas não conseguiu. E aí o que eu faço? Tenho que obedecer à lei. Romanos 13:4 também. Nós devemos sempre acreditar que é possível Deus restaurar uma vida, que é possível Deus dar uma outra oportunidade para essa pessoa, ao invés de eu estar batendo e discutindo que fulano tem que ser morto, pena de morte. Outra coisa que acontece muito a pessoa comete um crime e o próprio povo faz justiça com as mãos, aplica a pena de morte. Isso a Bíblia não concorda e a Bíblia não aceita. E assim, nós queremos encerrar essa lição com esse intuito de trazer para você, de trazer para todos que estão nos assistindo, o valor da vida. Deus é que dá a vida, Deus é que tem o poder de tirá-la. Está nas mãos do Senhor, é algo muito maior do que o ser humano. E eu queria deixar essa lição para você. Queria agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade de estar falando aqui na Escola Bíblica Dominical, agradecer aos nossos líderes e pedir para que você continue a orar por nós, os professores da Escola Bíblica Dominical, os nossos pastores. Orem por nós para que nós possamos alcançar mais e mais vidas por meio do ensino da Palavra de Deus. Deus te abençoe e muito obrigado por sua atenção.